Olá, eu sou Marco Dan e sou professor de violino da Universidade Estadual do Paraná. O tema da nossa aula de hoje é sobre a importância da escuta na formação de uma concepção musical e interpretativa. Mas primeiro vamos entender o que significa formar uma concepção interpretativa. O nome parece um pouco complicado, mas basicamente é você ter um texto musical e transformá-lo em som. Para isso, temos que nos organizar nas diversas áreas do conhecimento musical. Você ler um texto requer um conhecimento teórico da leitura, das notas, do ritmo, um conhecimento teórico no sentido se essa peça tem contraponto, uma análise da harmonia, uma análise fraseológica e do ponto de vista instrumental, no nosso caso o violino, como é que nós vamos utilizar arcadas, dedilhados da melhor maneira para expressar o nosso pensamento musical, ou seja, através do nosso toque, transformar todo esse texto em som. É claro que esses conhecimentos, dependendo do nível do violinista, seja ele um aluno principiante, médio, avançado ou um violinista profissional, eles exigem estudo, leitura, conhecimentos teóricos, conhecimentos no sentido da análise da peça e da história da música. Nós precisamos saber a qual período essa peça ou esse compositor pertence, para que a gente possa ter uma boa interpretação. Soma-se a isso o domínio das demandas técnicas da peça que eu estaria estudando no momento. Eu preciso saber exatamente que dedilhados eu vou utilizar, que arcadas e ter domínio sobre elas. Todas essas questões reunidas do ponto de vista teórico e prático, técnico do instrumento, naturalmente começam sempre com a orientação de um professor que vai, ao longo do tempo de ensino, propondo novas peças de acordo com o desenvolvimento técnico e intelectual do aluno, até que ele atinja um nível de maturidade que ele possa sozinho ter condições de formar uma concepção interpretativa. Aqui entra a questão principal da nossa aula, a importância da escuta na formação de uma concepção interpretativa artística. O que queremos dizer com escuta? A influência que um violinista vai ter ao escutar outros violinistas. Desde os métodos de educação infantil, o exemplo sonoro do professor é extremamente importante. Uma criança vai aprender basicamente por imitação. Ela precisa ter um exemplo sonoro sempre muito bom para já desde muito cedo ter uma concepção sonora do seu instrumento muito bem embasada. Com o passar do tempo, digamos, esse gosto vai se refinando, esse apuro auditivo, sempre sob a orientação de um professor muito cuidadoso e que, em aula, procure sempre dar os melhores exemplos sonoros, ele tocando bem aquilo que o aluno está aprendendo. O som de cada violinista é muito pessoal, exatamente como a sua voz. Então, no desenvolvimento de um aluno, vai se trabalhando o som próprio, pessoal dele, sem que ele queira, de preferência, imitar outros violinistas. Vamos diferenciar aqui o que significa imitar e o que significa ser influenciado. Nós queremos ouvir bons violinistas, grandes violinistas, no sentido de nos sentirmos inspirados por eles, não imitá-los. Até porque os grandes violinistas são inimitáveis. Seria
uma tentativa muito frustrada de querer imitar um grande violinista. Mas sentir-se inspirado por grandes violinistas é muito válido. As gravações estão aí para isso, os concertos estão aí para isso. Então, frequentar concertos, ouvir gravações, para que nos tornemos não só inspirados, mas estimulados com o nosso instrumento. O exemplo, o grande exemplo, é sempre muito bom. Entre os grandes violinistas existem dos mais diferentes estilos de toque. Violinistas nobres, violinistas com um tipo de som mais vibrante, violinistas mais doces. E nós podemos nos identificar com cada um deles. Nós podemos até nos espelhar. Você, violinista, você aluno, tem o seu estilo e vai se identificar com alguém outro. Essa pessoa pode servir como uma grande fonte de inspiração. As principais obras e os grandes violinistas vêm sendo gravados há mais de 100 anos. Então nós temos uma história bastante rica e bastante longa do violino no século XX e entrando no século XXI. E graças à internet nós temos acesso a tudo isso. Então as fontes são inúmeras. Por exemplo, se eu estou estudando um determinado concerto, eu posso procurar gravações muito diferentes, com pensamentos diferentes sobre a mesma obra, interpretações diferentes, estilos diferentes de tocar. Seria por isso que eu falo da não imitação. Seria impossível querer imitar todo mundo, mas é muito possível eu querer absorver para mim, para minha cabeça, para minha cultura violinística, eu conhecer as principais gravações, eu conhecer os principais intérpretes. Isso sim vai ser muito importante na formação da minha concepção artística sobre uma obra. Ou seja, a importância da escuta na formação, não só na formação de uma concepção artística, mas na formação do violinista, desde o seu início, a escuta do seu professor, a escuta de bons concertos, a escuta de boas gravações, ela é fundamental para que eu enriqueça a minha cultura musical, para que eu aumente a minha sensibilidade, para que eu aumente o meu entendimento sobre aquilo que eu faço, seja qual for a peça que eu esteja estudando, mas música no geral, e não falo apenas de escuta de violinistas. Se você está estudando uma obra, por exemplo, de Beethoven, você tem que escutar muita coisa de Beethoven, não apenas aquela obra. Você tem que conhecer o compositor como um todo, qual era o pensamento dele. Isso sim enriquece, isso sim faz o amadurecimento de um artista, isso sim faz com que a sua obra, o seu toque, seja, respeitando a sua personalidade, cada vez mais interessante, cada vez mais maduro. Obrigado e até a próxima aula.